Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos vendo aqui o quadro do inferno pagão. Então, o Kardec achou por bem colocar aqui um trecho do livro Telêmaco, né, de Fénelon, que foi publicado. Esse livro foi publicado em 1699, fez muito sucesso, foi um best-seller. Falando o nome do livro, o livro fala basicamente sobre instruções, sobre o inferno pagão, sobre as colocações, porque é como se fosse a continuação da Odisseia de Homero. Então, perdão, como é uma coisa muito dentro do paganismo, dentro das ideias mitológicas gregas, eu vou aqui fazer a leitura, né? Começamos a semana passada, a leitura desse trecho do livro, vamos continuar aqui, mas eu vou fazer a leitura direta, porque o Kardec está colocando aqui só para que a gente tenha ideia, né, do que a influência dessas ideias pagãs, né, no catolicismo. Né? Vamos lembrar que Fénelon foi um arcebispo, né, francês, e que ele colocou nesse livro ideias instrutivas, né, para que as pessoas aprendessem, tivessem uma ideia do que é o inferno, para se afastar do inferno, e ele usa para isso o inferno pagão. E aí a gente vai ver depois, o Kardec vai colocar aqui as colocações das ideias também dos católicos, principalmente, do inferno cristão, e aí a gente vai ver que é uma ideia até piorada, com ideias mais difíceis ainda, ideias mais mais tenebrosas ainda do que o inferno pagão. Por isso que o Kardec coloca os dois para que a gente possa fazer a comparação. Então vamos continuar aqui na história, né, do Telêmaco, que é aqui o livro de Fénelon. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse abismo, né? Ele está ali no Tártaro, né? De início, percebeu ele um grande número de homens que tinham vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por terem procurado as riquezas pelas fraudes, pelas traições e crueldades. Ele nota muitos ímpios hipócritas que, aparentando amar a religião, delas se serviram como um bom pretexto para contentar a sua ambição e enganar os homens crédulos. Esses homens que tinham abusado da própria virtude, embora seja o maior dom dos deuses, eram punidos como os maiores celerados de todos os homens. As crianças que tinham degolado seus pais e suas mães, as esposas que tinham molhado suas mãos no sangue de seus esposos, os traidores que tinham entregue sua pátria depois de terem violado todos os juramentos, sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os 3 juízes do inferno assim o quiseram, e eis as suas razões. É que esses hipócritas não contentam com serem maus como o resto dos ímpios. Querem ainda passar por bons e fazem com a sua falsa virtude com que os homens não ousem mais confiar na verdadeira, né? Nas coisas verdadeiras. Os deuses dos quais zombaram e que tornaram desprezíveis para os homens têm prazer em empregar todo o seu poder para se vingarem dos seus insultos. Junto destes aparecem outros homens que o vulgo, né, que o homem comum não vulgo crê pouco culpados e que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os lisonjeadores que louvaram o vício, os críticos malignos que trataram de difamar a mais pura virtude, enfim, aqueles que julgaram temerariamente as coisas sem conhecê-las a fundo e que por isso prejudicaram a reputação de inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes que estavam sentados e que condenavam o homem, ousa lhes perguntar quais eram seus crimes. Logo o condenado, tomando a palavra, grita: eu não fiz nenhum mal.
Coloquei todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo, compassivo. Que se pode, pois, me reprovar? Então Minos lhe diz: não se te faz nenhuma recriminação com respeito aos homens, mas não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, pois, essa justiça da qual te gabas? Não faltastes a nenhum dever para com os homens, que não são nada. Foste virtuoso, mas colocaste toda a tua virtude para ti mesmo, e não aos deuses que te deram, porque querias gozar do fruto da tua própria virtude e te encerrar em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses que tudo fizeram, e que nada fizeram senão para eles mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Tu os olvidastes, né? Esquecestes. Eles te esquecerão. Entregar-te-ão a ti mesmo, uma vez que quiseste ser para ti e não para eles. Procura, pois, agora, se o podes, a consolação no teu próprio coração. Né? Se sentindo como um Deus, se pode se consolar o próprio coração. Eis-te para sempre separado dos homens, aos quais quiseste agradar. Eis-te só contigo mesmo, que foste teu ídolo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e amor aos deuses, aos quais tudo é devido. A tua falsa virtude, que há tempos deslumbra os homens fáceis de se enganar, vai ser confundida. Não julgando os homens, os vícios e as virtudes, senão pelo que os choca ou os agrada, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derruba todos os seus julgamentos superficiais. Ela condena frequentemente o que admiram e justificam o que condenam. Diante dessas palavras, esse filósofo, como atingido pelo golpe de um raio, não podia suportar a si mesmo. A complacência que ele tivera antigamente ao contemplar a sua moderação, sua coragem, suas inclinações generosas, mudaram em desespero. A visão de seu próprio coração, inimigo dos deuses, torna-se seu suplício. Ele se vê e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Ele se faz uma revolução universal de tudo que está dentro de si, como se transtornasse todas as suas entranhas. Não encontra mais a si mesmo. Falta-lhe todo o apoio no coração. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão doce, se ergue contra ele e o reprova amargamente, o descaminho e a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Está perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentam, porque lhe basta estar entregue a si mesmo, e que seu próprio coração vingue bastante os deuses desprezados. Procura os lugares os mais sombrios para se esconder dos outros mortos, não podendo esconder-se de si mesmo. Ele procura as trevas e não pode encontrá-las. Uma luz importuna o segue por toda parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vão vingar a verdade que ele negligenciou em seguir. Tudo o que amou se lhe torna odioso, como sendo a fonte de seus males, que não podem nunca acabar. E diz a si mesmo: ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo. Interessante essa colocação, né? Não conheceu nem a si mesmo. Não conheci nada, uma vez que jamais amei o único verdadeiro bem. Todos os meus passos foram de descaminhos. Minha sabedoria não foi senão loucura. Minha virtude não foi senão um orgulho ímpio e cego. Eu era, eu mesmo, o meu ídolo. Enfim, Telêmaco percebeu os reis que estavam condenados por terem abusado do seu poder. De um lado,
uma fúria vingativa, lhes apresentava um espelho que lhes mostrava toda a disformidade dos seus vícios. Fúria aqui como Deus, né? Com F maiúsculo. Vingativa lhes apresentava um espelho que lhes mostrava toda a disformidade dos seus vícios. Aí eles viam e não podiam deixar de ver a sua vaidade grosseira e ávida dos mais ridículos horrores. Sua dureza para com os homens, aos quais deveriam proporcionar felicidade, sua insensibilidade com a virtude, seu medo de ouvir a verdade, sua inclinação para os homens frouxos e lisonjeadores, sua desatenção, sua moleza, sua indolência, sua desconfiança imprópria, seu Fausto e sua excessiva magnificência, fundado sobre as ruínas dos povos, sua ambição para comprar um pouco de vanglória com o sangue dos seus cidadãos, enfim, a sua crueldade que procura cada dia novas delícias entre as lágrimas e o desespero de tantos infelizes. Eles se veem sem cessar nesse espelho, acham-se mais horríveis, mais monstruosos do que não é a quimera, vencida por Belorofonte, nem a hidra de Lerna abatida por Hércules, nem o próprio Cérbero, embora vomite de suas 3 goelas escancaradas um sangue negro e venenoso que é capaz de empestar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra. São deuses gregos, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, uma outra fúria lhes repetia com insulto todos os louvores que seus lisonjeadores lhes deram durante sua vida. E lhes apresentavam um outro espelho, onde se viam tais como a adulação os pintara. A oposição dessas duas pinturas tão contrárias era o suplício de sua vaidade. Notava-se que os piores dentre esses reis eram aqueles a quem se deram os mais magníficos louvores durante sua vida, porque os maus são mais temidos que os bons e exigem, sem pudor, as desprezíveis lisonjas dos poetas e dos oradores do seu tempo. São ouvidos gemerem nessas profundas trevas, onde não podem ver senão os insultos e as zombarias que têm que sofrer. Não tem nada ao seu redor que não os repilam, que não os contradigam, que não os confundam, ao passo que sobre a terra zombaram da vida dos homens e pretendiam que tudo estava feito para servi-los. No Tártaro estão entregues a todos os caprichos de certos escravos que lhe fazem sentir a seu turno uma cruel servidão. Eles servem com dor e não lhes resta nenhuma esperança de poderem jamais abrandar seu cativeiro. Estão sob os golpes dos seus escravos, tornados seus tiranos impiedosos. Como uma bigorna está sob os golpes das marteladas de cíclopes, aqueles que têm um olho só, né, os ciclopes ou cíclopes, quando Vulcano os insta, né, os instiga a trabalharem nas fornalhas ardentes do Monte Etna. Ali Telêmaco percebeu rostos pálidos, horrorosos e consternados. Uma tristeza negra ronda esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror, não mais que da sua própria natureza. Não têm necessidade de outro castigo para suas faltas, além das próprias faltas. Vêm-nas sem cessar, em toda a sua enormidade. Apresentam-se a eles como espectros horríveis e os perseguem. Para delas se protegerem, procuram uma morte mais poderosa do que aquela que os separou dos seus corpos. No desespero que estão, chamam em seu socorro uma morte que possa exterminar todo o sentimento e todo o conhecimento de si mesmos. Pedem aos abismos para tragá-los, a fim de se esquivarem aos raios vingadores da verdade que os persegue, mas estão destinados à vingança que destila sobre eles, gota a gota, o que não secará nunca. A verdade que eles temem ver provoca o seu suplício. Veem-na
e não tem olhos senão para vê-la. Perdão. Veem-na e não tem olhos senão para vê-la se erguer contra eles. Sua visão os penetra, atormenta, os arranca deles mesmos. Ela é como um raio sem nada destruir ao redor. Penetra-lhes até o fundo de suas entranhas. Entre esses objetos que fazem eriçar os cabelos de Telêmaco sobre a sua cabeça, viu vários antigos reis da Lídia, uma região da Grécia que hoje pertence à Turquia, que foram punidos por preferirem as delícias de uma vida lânguida ao trabalho, para o alívio dos povos, que deve ser inseparável da realeza. Esses reis se reprovavam uns aos outros pela sua cegueira. Um dizia ao outro que tinha sido seu filho: não vos recomendei a miúde durante a minha velhice e antes de minha morte para reparar os males que fizera pela minha negligência? Ah, infeliz pai, dizia o filho, foste vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens. Vendo-os reinar com tanta tibieza e cercado de vis aduladores, acostumei-me a gostar da adulação e dos prazeres. Acreditei que o resto dos homens era em relação aos reis o que os cavalos e outros animais de carga são na consideração dos homens, quer dizer, animais aos quais não se faz caso, senão enquanto prestam serviços e proporcionam comodidades. Acreditei, e fostes vós que me fizestes acreditar, e agora sofro tantos males por vos imitar. A essas reprimendas acrescentavam as mais horrendas maldições, e pareciam animados de raiva para se dilacerarem um ao outro. Ao redor desses reis volteavam ainda quais mochos na noite as cruéis suspeitas, os vãos alarmes, as desconfianças que vingam os povos das durezas de seus reis, a fome insaciável de riquezas, a falsa glória sempre tirânica e a fraqueza desprezível que redobra todos os males que se sofrem, sem poder jamais dar sólidos prazeres. Viam-se vários desses reis severamente punidos, não pelos males que fizeram, mas por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Todos os crimes dos povos que se originam na negligência com o qual se faz observar as leis eram imputados aos reis, que não devem reinar senão a fim de que as leis reinem pela sua intervenção. Imputava-se-lhes também todas as desordens originadas do Fausto, do luxo e de todos os outros excessos, que atiram os homens em um estado violento e na tentação de desprezarem as leis para adquirirem bens. Sobretudo, tratava-se rigorosamente aos reis, que, em lugar de serem bons e vigilantes pastores dos povos, não sonharam senão arruinar o rebanho como lobos devoradores. Mas o que consternou mais a Telêmaco foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis, que, tendo passado na terra por reis bastante bons, foram condenados às penas do Tártaro, por se terem deixado governar por homens maus e astuciosos. Estavam punidos pelos males que tinham deixado fazer com a sua autoridade. Interessante essa colocação que ele faz aqui, né? Porque o Fénelon é um professor, né? Ele quer instruir através dessas histórias, por isso que ele coloca: estavam punidos pelos males que tinham deixado fazer com a sua autoridade. Além disso, a maioria desses reis não foi nem boa nem má. Tanto a sua fraqueza fora grande. Não temeram jamais o não conhecerem a verdade. Nunca tiveram gosto da virtude, nem colocaram seu prazer em fazerem o bem. Fecha aspas aqui, e aqui termina, né, esse trecho do livro Telêmaco de Fénelon, onde o Kardec mostra a ideia que ali o Fénelon coloca, que é a ideia
dos povos pagãos, né, da mitologia grega, acerca do Tártaro, que seria o correspondente ao inferno. Então ele coloca tudo isso para depois colocar o quadro do inferno cristão, para ver como o inferno cristão copia e piora essas ideias e essas colocações. Então aqui vamos ler, ele vai tirar essas explicações e essas colocações do inferno cristão de um livro de Auguste Calais. Calais nasceu em 1812, desencarnou em 1883, e esse livro dele, que se chamou O Inferno, foi um best-seller na França naquela época de Kardec. Vamos ver aqui que o Kardec desencarnou em 1869 e o Calais vai desencarnar em 1883, muito depois dele, né? E esse livro dele fez muito sucesso, por isso que o Kardec vai tirar desse livro que fez tanto sucesso as ideias que ali são colocadas pelo Calais do que é o inferno cristão. A opinião dos teólogos, né, porque ele era um político francês e teólogo, a opinião dos teólogos sobre o inferno está resumida nas citações seguintes, né, nas citações que estão nesse livro, O Inferno, de Auguste Calais. Essa descrição tem sido tomada dos autores sacros e na vida dos santos. Pode muito melhor ser considerada como a expressão da fé ortodoxa nessa matéria, sendo a cada instante reproduzida com algumas variantes aproximadas nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Esse aqui é o item 11. O item 12. Aí abre aspas, nós já estamos aqui dentro do livro O Inferno. Eu vou fazer como eu fiz do Fenelon, eu também vou fazer uma leitura direta, porque são ideias retrógradas, são ideias, né, só para a gente conhecer como é que são essas ideias, né, desses teólogos cristãos, e aqui quando a gente vê o cristão dentro da igreja católica, que era dominante naquela época, para a gente poder, né, ver, comparar com essas ideias do Tártaro pagão, e como são diferentes, principalmente da amorosidade, né, das colocações de Jesus. Então eu vou numa toada só, né, porque nem vale a pena comentar. Os demônios são puros espíritos, e os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados puros espíritos, uma vez que apenas a sua alma para aí desceu, e que a sua ossada, tornada a poeira, se transforma incessantemente em ervas, em plantas, em frutos, em minerais, em líquidos, sofrendo sem o saber as contínuas metamorfoses da matéria. Mas os condenados, como os santos, devem ressuscitar no último dia e retomarem para não mais deixá-lo um corpo carnal, o mesmo corpo sobre o qual foram conhecidos entre os vivos, o que os distinguirá uns dos outros. Será que os eleitos ressuscitarão em um corpo purificado e todo radioso, os condenados em um corpo enlameado e deformado pelo pecado? Não haverá, pois, no inferno no inferno apenas espíritos puros. Haverá homens tais como nós. O inferno é, por conseguinte, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que estará povoado de criaturas terrestres, tendo pés, mãos, uma boca, uma língua, dentes, ouvidos, olhos, semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores colocaram-no nas próprias entranhas da nossa Terra, outros não sei em qual planeta, mas a questão não foi decidida por nenhum concílio. Está-se, pois, sobre esse ponto, reduzido a conjecturas. A única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar que esteja situado, é um mundo composto de elementos materiais, mas um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo o germe, de toda a aparência do bem, do que o são as partes mais inabitáveis deste mundo onde nós pecamos. Os teólogos circunspectos não se arriscam a pintar à maneira dos egípcios, dos hindus e dos gregos todos os horrores dessa morada. Limitam-se a mostrar como um modelo
o pouco que a escritura dele revela, o lago de fogo de enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías, esses vermes eternamente formigando sobre as carcaças do Tofel. E aqui acredito eu que seja Aitofel, que foi o conselheiro e o traidor de Davi, né? Se referindo aqui a Isaías também, tudo isso se referindo ao Velho Testamento. E os demônios atormentando os homens, aos quais perderam, e os homens chorando e rangendo os dentes, segundo as expressões dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda com essas penas físicas sejam simples imagens de penas morais. Ele vê num verdadeiro lago de enxofre os vermes e as serpentes verdadeiras escarniçarem sobre todas as partes do corpo dos condenados e unindo suas mordeduras às do fogo. Ele pretende, segundo um versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material igual ao nosso, e agindo sobre os corpos materiais, os conservará como o sal conserva a carne das vítimas. Mas os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a dor desse fogo que queima sem destruir. Ele penetrará sobre a sua pele, estarão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos seus ossos, na pupila dos seus olhos, nas fibras mais escondidas e mais sensíveis do seu ser. A cratera de um vulcão, se pudessem aí mergulhar, seria para eles um lugar de refrigério e de repouso. E aqui nós vamos vendo essas colocações, né, do inferno cristão, que são muito piores, muito mais assustadoras que aquelas colocações do Tártaro, né, que é o inferno pagão. E o Kardec só reproduz aqui para que a gente tenha o conhecimento, possa fazer essa comparação, e principalmente o quanto, né, esse inferno colocado aqui como inferno cristão é uma cópia piorada, né, muito mais, digamos assim, dolorosa do que o inferno pagão. Lembrando sempre que o Kardec faz essas colocações aqui no intuito pedagógico de estudo, para que a gente entenda pela razão, pelo raciocínio, que o céu e o inferno nós trazemos dentro de nós, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Assim falam com segurança os teólogos, os mais tímidos, os mais discretos, os mais reservados. Eles não negam, aliás, que haja no inferno outros suplícios corporais. Dizem somente que para falarem deles não têm um conhecimento suficiente tão positivo, ao menos daquele que lhes foi dado, do horrível suplício do fogo e do repugnante suplício dos vermes. Mas há teólogos mais ousados, os mais esclarecidos, que fazem do inferno descrições mais detalhadas, mais variadas e mais completas, embora não se saiba em que sítio do espaço esse inferno está situado, há santos que o viram. Para ali não foram com a lira na mão igual a Orfeu, ou com a espada na mão igual a Ulisses. Foram transportados em espírito. Santa Teresa está entre este número. E aqui ele vai descrever um trecho, né, das colocações de Santa Teresa d'Ávila. Vamos lembrar que ela é uma estática, são aqueles espíritos que entram em êxtase, né? E aí nós vamos ver o Kardec colocar lá na Gênese que esses espíritos estáticos, esses espíritos que entram em êxtase, eles são muito mais fáceis de serem enganados, né, pelos espíritos, principalmente aqueles que querem fazê-los sofrer, ou pelos espíritos obsessores. Por quê? Porque eles entram em êxtase justamente pela crença, por acreditarem naquela crença, nas ideias que têm nas suas crenças. Então, nós vamos ver que o Kardec coloca que essas visões desses estáticos estão muito dentro daquilo que as suas crenças, as suas religiões colocam para eles. Nós vamos ver na questão 131 do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca. Pergunta: há demônios no sentido que é atribuído a essa palavra? Os espíritos respondem para ele. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado esses seres eternamente voltados ao mal e desgraçados? Se há demônios, eles residem no seu mundo
inferior ou em outros semelhantes. Ou seja, se há demônios, eles residem aqui na Terra, eles estão encarnados aqui, neste mundo inferior. É isso que os espíritos colocam para o Kardec. Ou outros mundos semelhantes a essa Terra onde nós estamos encarnados. São estes homens hipócritas. Quem são os demônios, né? O que os espíritos colocam aqui por Kardec. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus maldoso e vingativo, e que julgam ser-lhe agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. E aí nós vamos ver aqui uma nota do Kardec nessa questão 131. A palavra demônio está ligada à ideia de espírito mau apenas em sua acepção moderna, pois a palavra grega daimon, a partir da qual é formada, significa gênio, inteligência, e foi aplicada a seres incorpóreos, bons ou maus, ou sem distinção. Ou seja, né, antigamente a palavra demônio ela era usada para colocar espíritos, sejam eles bons ou maus. Nós vamos ver que Sócrates conversava com o seu daimon, né, o seu bom daimon, ou seja, o seu protetor, o seu anjo protetor. E aqui nós vamos ver a descrição que o Kardec faz dessas visões, né, de Teresa d'Ávila, que foi canonizada pela igreja. A gente vai ver que essas visões têm uma influência muito grande das ideias do catolicismo daquela época. Vamos lembrar que Teresa d'Ávila viveu numa época extremamente difícil do catolicismo, no meio da Inquisição, com ideias muito ferrenhas, muito fortes dos dogmas religiosos. Quem fosse contra isso era queimado vivo. Então é uma época muito triste, muito sombria da história. Então vamos abrir aspas aqui, as colocações que ela deixou por escrito, né? Teresa d'Ávila deixou por escrito. Parece, segundo o relato da santa, que a cidade no inferno, ela viu pelo menos uma espécie de sua... Aqui, eu falei errado, são o Calais, né, colocando aqui, né, nesse livro Inferno, ele descrevendo aquilo que Teresa d'Ávila coloca nos seus escritos, né? Parece, segundo o relato da santa, que a cidade no inferno, ela viu pelo menos uma espécie de rua longa e estreita, como há tantas nas cidades antigas. Entrou nela andando com horror sobre um terreno lodoso, fétido, onde pululavam répteis monstruosos, mas foi detida em sua caminhada por uma muralha que lhe fechava a rua. Nessa muralha estava construído um nicho onde Teresa se agachou, sem saber muito como isso aconteceu. Era, disse ela, o lugar que lhe estaria destinado se abusasse de sua vida, das graças que Deus derramou sobre a sua cela de Ávila. Embora se introduzisse com uma facilidade maravilhosa naquele nicho de pedra, não podia nem sentar-se, nem deitar-se, nem estar em pé, ainda menos podia dali sair. Essas horríveis muralhas, estando abaixadas sobre ela, a envolviam, a apertavam como se estivessem animadas. Parecia-lhe que a sufocavam, que a estrangulavam ao mesmo tempo, que a esfolavam viva e que a retalhavam em farrapos. E sentia-se queimar, experimentava ao mesmo tempo todos os gêneros de angústia. De socorro, nenhuma esperança. Tudo ao redor dela não era senão trevas, e entretanto, através dessas trevas, percebia ainda, não sem estupor, ao ré da rua onde estava alojada e toda a sua imunda vizinhança, espetáculo para ela tão intolerável como o envolvimento da sua prisão. Isto era, sem dúvida, senão um pequeno canto do inferno. Outros viajores espirituais foram mais favorecidos. Viram o inferno de grandes cidades ardendo em fogo, Babilônia e Nínive e mesmo Roma, seus palácios e seus templos abrangidos, todos os seus palácios e seus templos, e todos os seus habitantes acorrentados. O traficante em seu balcão, os sacerdotes reunidos com seus cortesãos nas suas salas de festins, ululando em suas cadeiras,
das quais não poderiam mais se afastar, elevando seus lábios para se saciarem, copos dos quais saíam chamas, lacaios ajoelhados nas cloacas ferventes, braços estendidos, e príncipes de cujas mãos se derramava sobre eles lava devoradora de ouro fundido. Outros viram no inferno planícies sem limites de camponeses famintos, cavavam e semeavam, e nessas planícies fumegantes com seus suores, suas sementes estéreis, como não produzissem nada, esses camponeses se entredevoravam. Depois, tão numerosos como antes, tão amargos, tão famintos, eles se dispersavam por bandos no horizonte e no procurar ao longe, mas em vão terras mais felizes, logo substituídas nos campos que abandonavam por outras colônias errantes de condenados. Há quem viu no inferno montanhas cheias de precipícios, florestas gementes, poços sem águas, fontes alimentadas por lágrimas, rios de sangues, turbilhões de neves, nos desertos de gelo, barcos de desespero vagando sobre os mares sem margem. Revia-se ali uma palavra, tudo que os pagãos viram, um reflexo lúgubre da terra, uma sombra desmesuradamente aumentada de suas misérias, seus sofrimentos naturais eternizados, e até os calabouços e instrumentos de suplício, instrumentos de tortura que nossas próprias mãos forjaram. Então nós vemos aqui, né, até o Kardec coloca um item, um adendo aqui, reconhece nessa visão todos os caracteres dos pesadelos. É, pois, provável que foi um efeito deste gênero que se produziu, né, em Teresa d'Ávila. Seus pesadelos, até pela época que estava vivendo, né? Quem lê o livro Libertação, nós vamos ver, sim, que é extremamente difícil, né, aquelas regiões de abismos, as regiões que são governadas, inclusive, nós vamos ver que essa região é governada por um ex-papa, né, Gregório, que é o governador nessa região. Mas nós vamos ver ali, né, uma hierarquia, uma construção, uma reprodução das ideias, das colocações que existem e que existiam, né, na época que ele foi papa, aqui na Terra. E que eles ali se colocam como justiceiros, como vingadores. Mas essas ideias que a gente vê aqui, muito mais tenebrosas do que as ideias dos pagãos, são frutos, inclusive, dos horrores que eram vivenciados naquela época por causa da Inquisição. E aqui nós vimos no nosso estudo passado a 1014, né, e agora nós vamos ver a 1014A, né, quando Kardec pergunta, compreende-se que possa ser assim, né, porque aqui ele coloca, porque na 1014, por que os espíritos superiores falam, né, do inferno? E aí os espíritos respondem, eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Falam dentro da linguagem que as pessoas podem entender. E no 1014A, o Kardec pergunta, compreende-se que possa ser assim por parte de espírito que querem instruir-nos. Então vão usar a linguagem que a gente pode conhecer. Mas como se explica que espíritos interrogados a respeito de sua situação tenham respondido do que sofreram as torturas do inferno ou do purgatório? Nós vamos ver aqui mais para frente sobre isso, e os espíritos explicam. Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e expressam suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Encontram-se no meio que só lhes permite sondar parcialmente o futuro, e é isso que faz com que espíritos errantes ou recém-desencarnados frequentemente falem como se estivessem vivos, né? E aí eles têm essa ideia que levam aqui da Terra, e como tanto a nossa vida aqui na Terra como a nossa vida no plano espiritual, ela é formada, plasmada pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, eles plasmam essas ideias de inferno e colocam que estão no inferno. É bem interessante a gente estudar, principalmente no livro Libertação. Nós vamos entender a questão dos obsessores, a questão desses lugares onde esses justiceiros, né, esses vales, né, de justiceiros que ficam nos abismos, né, que ficam no umbral grosso, no mais profundo, para a gente poder entender
né, esse processo, inclusive o processo de misericórdia de Deus para com esses irmãos, para que eles também possam sair dessa situação, possam se melhorar. E aqui o Kardec continua descrevendo, né, as colocações de Calais aqui nesse livro O Inferno. Há ali embaixo, com efeito, demônios que, para melhor atormentarem os homens e seus corpos, tomam corpos. Estes têm asas de morcegos, cornos, couraças de escamas, patas providas de garras, dentes afiados. São-nos mostrados armados de gládios, de forcas, de pinças, de tenazes ardentes, de secas, de grades, de foles, de clavas, e fazendo durante a eternidade com a carne humana o serviço de cozinheiro, de açougueiro. Aqueles transformados em leões ou víboras enormes arrastam suas presas para cavernas solitárias. Alguns se transformam em corvos para arrancarem os olhos a certos culpados, e outros em dragões voadores para carregá-los sobre seus ombros e transportá-los muito assustados, muito sangrentos, gritando através dos espaços tenebrosos e depois deixá-los caírem em lagos de enxofre. São ideias assim tenebrosas, né? A gente precisa, na hora que terminar aqui de ler, fazer uma oração para voltar, né, os nossos pensamentos, os sentimentos a um equilíbrio bom. Na hora que eu terminar aqui, eu farei uma oração profunda. Peço que cada um faça também, porque essas ideias ficam na nossa mente, elas são terríveis. Eis aqui nuvens de gafanhotos e escorpiões gigantescos, cuja visão dá calafrios, cujo odor dá náuseas, cujo menor contato dá convulsões. Eis aqui monstros policéfalos, abrindo por toda a parte suas goelas vorazes, sacudindo sobre suas cabeças disformes longa cabeleiras de áspide, né, de serpentes, moendo os réprobos, né, os ruins, né, os desertores, entre suas maxilas ensanguentadas e vomitando-os todos moídos, mas vivos, porque são imortais. Socorro! Ideias, Nossa Senhora. Esses demônios com forma sensível, que lembram tão vivamente os deuses do Amentil e do Tártaro, e os ídolos adorados pelos fenícios, pelos moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, não agem ao acaso. Cada um tem a sua função e a sua obra. O mal que eles fazem no inferno está em relação com o mal que inspiraram ou fizeram cometer na terra. E aqui, né, nós vemos uma nota do Kardec: singular punição em verdade, aquela que consistiria em poder continuar em maior escala o mal menor que fizeram na terra. Seria mais racional que sofressem eles mesmos as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de fazê-lo sofrer a outrem. Então é muito mais racional, mais justo, mais misericordioso, né, a questão da ação e reação e da colocação que nós temos no Espiritismo da reencarnação. É muito mais justo cada um sofrer o mal que cometeu, e não sofrer esses males terríveis, né, horrendos pela eternidade. Seria colocar um Deus extremamente vingativo, extremamente injusto. Não tem, como eu falei, né, eu vou ler direto, não tem comentário, não é para comentar. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos, em todos os seus órgãos, porque ofenderam a Deus através de todos os seus sentidos e de todos os seus órgãos. Punidos de um modo como os gulosos pelos demônios da gula, de outro modo como preguiçosos pelos demônios da preguiça, de um outro como fornicadores pelos demônios da devassidão, e de tantas maneiras diversas quantas maneiras diversas há de se pecar. Terão frio, embora queimando-se, e calor, embora enregelando-se. Estarão ávidos de repouso e ávidos de movimento, e sempre famintos, sempre sedentos e 1000 vezes mais fatigados do que o escravo ao final do dia, mais doentes do que os moribundos, mais quebrados, mais cansados, mais cobertos de chagas do que os mártires, e isso não terminará. Olha que horror! Nenhum demônio rejeita e nem jamais rejeitará a sua horrível tarefa. Eles são, né, acreditar que um ser possa ser criado para ser mal eternamente. É de uma injustiça absurda, mas falei que não ia comentar, né? Nenhum demônio rejeita e nem jamais rejeitará a sua horrível tarefa. Eles são todos, sob esse aspecto, bem disciplinados e fiéis em executarem as ordens vingadoras que receberam.
Sem isso, em que tornaria o inferno? Os pacientes descansariam se seus carrascos viessem a querelar entre si ou se cansar. Mas não há repouso para uns nem querela entre os outros. Por maus que sejam e por inumeráveis que sejam os demônios, se ouvem de um canto ao outro do abismo, e jamais se viram na terra nações mais dóceis aos seus príncipes, exércitos mais obedientes aos seus chefes, comunidades monásticas mais humildemente submissas aos seus superiores. E aqui o Kardec faz outro adendo. Estes mesmos demônios rebeldes a Deus por causa do bem são de uma docilidade exemplar para fazerem o mal. Nenhum deles recusa e nem se abranda durante a eternidade. Que estranha metamorfose se operou neles, que foram criados puros e perfeitos como anjos. Não é singular vê-los dar o exemplo do perfeito acordo, da harmonia, da concórdia inalterável, quando os homens não sabem viver em paz e se atormentam na terra? Vendo o luxo do castigo reservado aos condenados e comparando a sua situação com as dos demônios, pergunta-se aos quais se deve mais lastimar, os verdugos ou as vítimas? De quem você tem que ter mais pena? Dos verdugos, que vão ficar ali sendo demônios eternamente, ou as vítimas, que vão sofrer ali eternamente? Então Kardec está colocando aqui, isso não tem o menor sentido, não tem lógica. Vamos terminar aqui esse capítulo 12. Esse item 12, né? Aliás, conhece-se muito pouco a populaça dos demônios, esses vis espíritos dos quais são compostas as legiões de vampiros, vampiras, de sapos, de escorpiões, de corvos, de hidras, de salamandras e outras bestas sem nome que constituem a fauna das regiões infernais. Mas se conhece e se nomeiam os vários dos príncipes que comandam essas regiões, entre outros, Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, o demônio do homicídio, Belzebu, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas, que engendram a corrupção, e Mamon, o demônio da avareza, e Moloque, Belial, Baal-Gad, Astarote e muitos outros, e acima deles seu chefe universal, o sombrio arcanjo, que no céu tinha o nome de Lúcifer e que leva no inferno o de Satã. Eis aqui, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista de sua natureza física e das penas físicas que se aí suportam. Abri os escritos dos pais e dos antigos doutores, interrogai as nossas piedosas lendas, olhai as esculturas e os quadros de nossas igrejas, prestai ouvidos ao que se diz nos púlpitos e aprendeis bem mais. Fecha aspas, termina aqui a Kardec, a colocação de Augusto Calais sobre o inferno cristão. E aqui ele vai ainda continuar, né, no item 13, né, sobre mais algumas reflexões desse Calais, né, que são colocações assustadoras. Como eu coloquei aqui, nós estamos chegando no nosso horário, no nosso próximo estudo, nós vamos continuar aqui no item 13, né? E vamos terminar essa colocação horrorosa aqui sobre o inferno, que ela é medonha, horrorosa, tanto é muito pior, né? Como a gente vê aqui o inferno cristão do que o inferno pagão. Muito mais tenebroso, muito mais sombrio. A imaginação, né, é terrível. E foi colocada numa época terrível dos homens ali da época da Inquisição, de tanta dor, de tanto sofrimento, onde se inventaram tantos instrumentos de suplício, de tortura, coisas horrendas que nem vale a pena comentar. Como eu coloquei aqui, vamos terminar por aqui, vamos continuar essa colocação que o Kardec nos faz aqui como aviso, como estudo para reflexão, né, acerca dessas ideias medievais, para que a gente possa entender a pureza, a beleza da colocação de Jesus, do amor, do perdão e da misericórdia e da justiça de Deus através da reencarnação, a gente poder pagar tudo aquilo que a gente... Pagar não é o termo, a gente poder ressarcir a quem a gente causou algum mal e a gente poder se purificar, se sublimar para voltarmos para o Pai com as nossas próprias pernas. Vamos terminar por aqui, vamos todos nós
cada um no seu canto, cada um como Jesus coloca, se fechar dentro de si, no seu quarto interior, cada um de nós vamos fazer a nossa oração sentida entre nós e o nosso irmão mais velho, o Mestre Jesus, para que a gente possa se libertar, se limpar dessas visões e dessas colocações que foram dadas, infelizmente, por irmãos nossos tão equivocados na antiguidade. Até lá, até o nosso próximo estudo.